Se liga, porque a IA já entrou no teu funil. Copy, criativo, qualificação de lead, follow-up, tudo que você contratava um time inteiro para fazer, hoje uma pessoa sozinha faz com IA. E se você não está prestando atenção nisso, você vai ficar para trás. Dito isso, eu não estou aqui só para te colocar medo, estou aqui para preparar você para a maior mudança que vai acontecer em todas as operações. E não somente nas empresas de tecnologia. Se você ainda está em dúvida, guarda isso. A IA que você usa hoje é a pior que você vai usar na tua vida. Daqui para frente, ela só melhora. E se você joga qualquer taxa de melhora num prazo mínimo, aprender a usar IA se torna a prioridade número 1, número 2, número 3 e número 10. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como pensar a IA dentro da tua empresa, as melhores formas de você conseguir aplicar ainda hoje, seja para escalar a tua operação, montar uma máquina do zero ou tirar a sua operação comercial da estagnação. A ideia é fazer com que você pare de ser o gargalo do teu próprio funil e o porquê que isso vai importar em cada um dos estudos de caso que eu vou mostrar. Se você começou a me conhecer aqui, meu nome é Matheus Garcia, o pessoal me chama de Matuta, eu sou sócio da Full Sales, que é a maior empresa de processos comerciais do Brasil. A gente já faturou aí para os nossos clientes mais de 500 milhões de reais. Com a junção dos faturamentos dos últimos 3 anos, a gente chegou a mais de 60 milhões de reais faturados. E você vai ser muito bem-vindo aqui no meu canal. Então já se inscreve aí, já curte, porque o vídeo de hoje vai ser maravilhoso. Primeiro ponto para você conseguir ter uma boa inteligência artificial e ganhar nesse mundo de IA é parar de pensar em tarefa e começar a pensar em processo. Agora há pouco eu estava conversando com um amigo meu, Rafael, que ele conseguiu automatizar a agência inteira dele, tudo. Desde os relatórios, as tomadas de decisões de tráfego, até os criativos, são todos feitos por IA. E usando a base de conhecimento que ele constrói a partir dos dados que são gerados pela própria IA. Quando ele roda um anúncio, por exemplo, aquele anúncio gera diversos dados que ele consegue utilizar para conseguir melhorar o processo de produção do anúncio, de conseguir rodar aquele anúncio, quais os melhores públicos, qual a melhor forma de conseguir comunicar, se faz sentido colocar preço ou se não faz sentido colocar preço. No caso dele, ele vende biquíni e é interessante porque ele conseguiu aumentar em 4 vezes a taxa média de conversão que ele tinha somente utilizando a IA para não fazer as tarefas que ele pedia, mas sim para otimizar o processo como um todo. Um processo ele é feito de 3 etapas principais. A primeira etapa de um grande processo é você ter um procedimento claro. Aqui quando a gente realiza uma venda, a gente tem várias coisas que quando você faz durante a reunião de vendas, tende a ter uma taxa de conversão muito maior. Você tem o tom de voz, os micropactos, as perguntas, você tem ali no início uma série de perguntas para conseguir entender onde aquele cliente está, depois para conseguir apresentar a empresa, para depois apresentar a tese e aí sim o produto. Depois tem a parte da ancoragem, a caída de preço, tem a sustentação da precificação. Você pode aprender mais sobre esse processo como um todo lá no canal da Full Sales, mas é interessante entender que tudo isso que eu estou falando é um grande procedimento. O segundo ponto para conseguir ter um bom processo é você ter indicadores gerados a partir desse procedimento. Quando você tem indicadores claros gerados a partir desse procedimento, você consegue saber se o seu procedimento está rodando bem ou se não está rodando bem. Então, basicamente o que acontece é você entender se, por exemplo, numa reunião de vendas, o teu closer, o teu vendedor, ele está seguindo um processo de cabo a rabo, ele está conseguindo executar cada detalhe do teu processo para no final conseguir ter o resultado que ele quer ter, que é a venda. E assim, é tiro e queda. Se o cara não está tendo um indicador, é porque ele não está seguindo o processo. Então, se você tem um bom procedimento, você consegue, com o indicador, entender se o processo está sendo bem seguido. Procedimento, no caso, né? O terceiro tem a ver com os processos claros de auditoria que você precisa para conseguir melhorar sempre os indicadores. Se hoje você não está tendo uma taxa média de conversão, pode ser por dois motivos, né? Um deles pode ser porque o teu vendedor, por exemplo, não está seguindo o processo que deveria. O segundo é porque o teu processo não é tão bom assim, o teu procedimento não é tão bom. Então, se você não faz um bom processo de auditoria, você não consegue entender quais são os gargalos, né? Quais são as coisas que estão, de alguma forma, travando ali e te restringindo para conseguir chegar num novo patamar de faturamento. Se a inteligência artificial já consegue fazer a auditoria dos seus próprios procedimentos e consegue entender aqueles indicadores, ela consegue seguir e fazer um processo como um todo. E isso é interessante porque você consegue construir o que a gente chama de loops, que são melhores do que prompts, né? Os prompts, você já deve saber se você já usa IA, são as coisas que você envia para que a IA realize determinadas tarefas. Os loops são a construção de processos claros que acontecem sem que você peça para parar. São tarefas que se retroalimentam a partir de indicadores que faz com que as coisas que você faz hoje sejam muito piores do que aquelas que vão acontecer amanhã. Então imagina o que vai ter de incrementação de resultado daqui a um ano, por exemplo.
A inteligência artificial consegue fazer com que a tua empresa ela consiga operar meio que em piloto automático. E quanto melhor são os processos e o desenho deles, melhor fica a inteligência da tua IA. No caso do funil especificamente falando, quando você olha para o processo, você precisa entender que o funil é uma fábrica de produzir clientes. E que o processo que ele segue ali para conseguir trazer uma pessoa que é crua, que ainda não está pronta para comprar até o momento que ela se torna cliente, é um procedimento que precisa ser otimizado. Ele pode ser otimizado em cada uma das etapas por inteligência artificial. Quando a gente fala sobre um funil de aplicação, por exemplo, eu tenho um anúncio que leva para uma página em que a pessoa preenche um formulário mostrando interesse no meu produto, para depois realizar um agendamento e depois um fechamento. Eu tenho os indicadores gerados por esse procedimento feito, que é, por exemplo, a pessoa tem uma taxa de cliques de 1%, uma taxa de conexão de página de 90%, uma taxa de conversão de página de 15% e uma taxa de agendamento de 20%, comparecimento de 80%, por exemplo, uma taxa de conversão de 10% num ticket médio X. Olhando para tudo isso, você consegue usar a inteligência artificial para conseguir te ajudar a entender o que pode ser melhorado em cada uma das etapas, com base nos indicadores e nos benchmarks que existem na internet, ou então de acordo com os teus próprios benches, aí, de acordo com o teu conhecimento. E além disso, melhorar os procedimentos feitos. Então eu aqui, quando comecei a fazer as páginas com Cloud Code, que é uma inteligência artificial de uma empresa chamada Anthropic, comecei a ter uma taxa de conexão de página muito maior e a taxa de conversão de página triplicou. Imagina, eu consegui ter o triplo de leads com a mesma quantidade de tráfego investido. Então, imagina o quanto você consegue escalar isso. Para você ter uma ideia, cheguei a pagar R$300 no custo por lead qualificado ali, que a gente chama que é o MQL, que é o Market Qualifier de Lead, né? E depois que eu comecei a fazer isso, cara, hoje, por exemplo, eu estou pagando acho que R$120. É quase 3 vezes menos o meu custo, sendo que o meu investimento está sendo o mesmo. Ou seja, eu consigo entregar muito mais leads com o meu comercial. Essa semana teve até uma coisa interessante que aconteceu, eu postei até nos stories. E aí, se você não me segue, vai lá e me segue, @matutamatheus, vou deixar o primeiro link daqui na descrição, que um sócio meu me mandou uma mensagem falando assim: Matuta, vamos baixar o número de leads, porque o comercial está recebendo muito lead. Começou a acontecer. Com o mesmo orçamento que a gente começou a gerar tanto lead que o time comercial começou a ter muito mais leads do que eles poderiam trabalhar. Então eu precisei reduzir um pouco do orçamento para conseguir fazer com que o time comercial operasse na máxima potência, porque se eu entrego muito lead para o meu comercial, eu sei que ele vai parar de fazer follow-up, vai tender a lidar somente com os leads novos. Depois de você entender que o teu funil ele é um processo claro e que cada bloco pode ser otimizado pela inteligência artificial, você precisa treinar a IA como você treina a gente. Então, é legal você analisar o que a IA está fazendo no dia a dia dentro dos loops dela e dos processos dela para conseguir otimizar os procedimentos e até conseguir colocar repertório de livros, de músicas e até modelos que você gostaria de ter para conseguir melhorar a comunicação dela. Vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu gosto muito de uma newsletter de um rapaz chamado Max Peters, né? O Max, ele é sócio lá da Adapta.org, que é a maior empresa de IA generativa da América Latina, uma empresa que fatura mais de R$200 milhões por ano. Você deve conhecer aí. Se não conhece, depois dá uma pesquisada, é bem legal. E o Max tinha uma newsletter alguns anos atrás, em que ele fazia uma mensagem do que ele tinha aprendido durante a semana, e eu gostava muito, porque a comunicação dele era totalmente direta, não tinha nenhum termo técnico que eu não conhecesse, e quando tinha, ele explicava aquele termo técnico. Ele escrevia de uma forma pausada, a leitura era gostosa. O que eu fiz? Eu usei a IA para conseguir pegar todas as newsletters que ele tinha me enviado durante mais ou menos 2 anos, coloquei aquilo como um banco de dados de referência, consegui identificar qual era o tom de voz que ele utilizava, tudo que ele utilizava ali para conseguir ter aquele resultado, de conseguir ter aquele texto um pouco mais fluido, e naquela época nem tinha IA. E os meus próximos textos, quando eu quero escrever um texto que tem aquela mesma latência, aquele mesmo tom de voz, eu falo, cara, usa a base aí do que eu tenho do Max da IA, né? Então, eu tenho isso tudo muito bem salvo no meu banco de dados, e eu consigo, a partir disso, garantir que o resultado que eu vou ter vai ser baseado em algo que eu considero que é muito bom. E a maior parte das pessoas acaba errando porque elas pedem para a IA sem dar nenhum tipo de modelo daquilo que elas consideram que é o melhor, que é o otimizado. E é onde que, cara, elas tendem a travar, porque a IA não entrega um resultado que é tão bom e você entra no que eu chamo de loop do capeta. O que é o loop do capeta? Que é uma coisa maravilhosa, né? Até dando risada aqui. O loop do capeta é quando você pede para que a IA ela otimize com base em um erro, ela acaba errando porque acha que isso é normal. Então vamos dizer que, por exemplo, você estivesse pintando uma cerca. Você pintou a primeira, pintou a segunda e ia pintar a terceira. Quando você parou de pintar a terceira, você pediu para a IA, olha, continua meu trabalho. O que a IA vai tender a fazer? Ela vai pintar 2 completas e metade da terceira. 2 completas e metade da terceira. Isso quer dizer que
A IA está errando, ela é burra? Não, é porque o banco de dados e a série de dados que você está utilizando para conseguir treinar ela não está sendo um banco de dados que é o ideal. Enquanto você poderia ter uma série de outros treinamentos para mostrar para ela que ela precisa preencher ali a cerca completa, ela precisa continuar seguindo. E se você consegue treinar a IA como você treina um ser humano, né, agora de forma muito mais rápida, você consegue garantir que ela vai acertar na maior parte das vezes. Tem um software que eu uso bastante, que é o Obsidian também, é legal você pesquisar. Tem vários vídeos no YouTube sobre isso, eu não vou me aprofundar tecnicamente, mas ele é como se fosse um segundo cérebro. Ele junta todas as informações, ele faz uma correlação entre todas as informações. Então tem todas as interconexões de todas as informações que eu tenho, e tudo aqui foi nutrido pela própria inteligência artificial. Eu construí processos claros para conseguir nutrir aqui o meu segundo cérebro, para que ele consiga fazer essas interconexões. O que eu peguei? Todas as transcrições de vídeos. Por exemplo, esse vídeo quando for postado no YouTube, ele já vai subir como uma transcrição e como um vídeo completo lá na minha IA. E tudo que eu estou falando aqui vai ser utilizado depois para conseguir melhorar todo o processo. Eu tenho até um sócio que ele comprou um Cloud, que é como se fosse um gravador de inteligência artificial que ele deixa no peito dele aqui, ele usa durante o dia todo, ele grava por mais de 20 horas, porque depois ele pega todas as informações do que ele falou durante o dia, as reuniões que ele fez, tudo, transcrição de tudo que ele falou, e coloca na inteligência artificial no início da manhã para que ele tenha todas as informações do dia anterior, como tarefas, como processos, procedimentos, para ele conseguir ter respostas cada vez melhores. Imagina se você tem uma pessoa que é do teu lado anotando 100% do que você fala. Provavelmente ela vai pensar muito mais como você, não é? A inteligência artificial é do mesmo jeito. Então, imagina que você tem uma pessoa que fica do teu lado 100% do tempo, sabe? Ela aprende tudo, a forma como você escreve alguma coisa, a forma como você desenha algo, a forma como você pensa, né? A forma como você pensa a estrutura de um determinado funil, onde fica a headline, onde fica tal coisa, quais são suas referências, e a partir disso ele vai tomar decisões para conseguir melhorar os procedimentos. Muito provavelmente ele vai ter um resultado muito melhor do que se ele não tivesse. Então, se você treina a IA como você treina pessoas, você vai ter um resultado muito melhor. Para começar a implementar, o que eu ia colocar de sugestão para ti, para já começar a vencer com inteligência artificial em 2026, é justamente você entender qual que é a tarefa que é a mais repetitiva que você faz durante todos os dias. Seja, por exemplo, enviar um relatório, beleza. Então, pesquisa para ver como é que você consegue utilizar a inteligência artificial para conseguir enviar aquele relatório todos os dias. Eu tenho, por exemplo, um relatório que eu envio todos os dias na quantidade de leads qualificados por funil. E aí eu integrei a um software chamado Stevo, que é um software de API oficial do WhatsApp. Você pode usar outro, não tem problema, que Stevo é um que a gente usa aqui. E a partir disso, o que acontece? A Stevo já envia para um grupo do WhatsApp onde eu tô, tá? Sem eu ter configurado nada, um relatório com todos os dados do meu funil. Ele puxa os dados da meta, ele puxa os dados do meu Supabase, que é o banco de dados, do meu CRM, e já envia para mim de forma mastigada às 8h34 da manhã. Então ele já me envia todo o relatório ali, que era um relatório que o meu gerente de performance precisava pegar na mão. E hoje em dia ele não pega mais, porque a inteligência artificial já faz isso por ele. E é legal, por quê? Porque mesmo que eu não esteja acordado, já aconteceu isso no sábado, tá? Eu acordei às 8h50, ele já tinha enviado o relatório. Então mesmo que eu esteja dormindo, ele está lá fazendo. Imagina quando isso se replicar com relação a outras tarefas que você repete no dia a dia, que de alguma forma dependem hoje de você e você acredita que a IA não poderia fazer. Mas quando ela tiver conhecimento suficiente para conseguir realizar, ela vai conseguir. O meu amigo, por exemplo, que tem essa empresa que eu comentei no início do vídeo, ele consegue otimizar todas as campanhas da inteligência artificial. Quando a IA tem uma dúvida sobre o que fazer com base em algum resultado, ela pergunta para ele. Ele vai lá e responde, que faz com que a inteligência dela melhore, ela salve isso no segundo cérebro para conseguir tomar melhores decisões, para que nas próximas ela não precisa perguntar. Então, cada vez mais ela vai ficando autônoma. A visão dele é até que daqui a 10 anos não vai existir mais pessoas que mexem no computador. Por exemplo, o editor de vídeo não vai precisar mais. Né? O que o editor de vídeo vai precisar fazer? Ter o bom senso de olhar para o que a IA fez e falar, olha, precisa melhorar isso, precisa otimizar isso, precisa otimizar isso. Então, a eficiência ganha dentro de todo o processo vai ser muito maior. Por quê? Você vai ter todos os procedimentos claros, eu vou conseguir, por exemplo, o Lucas está atrás aqui da câmera, pegar o cérebro do Lucas e colocar lá. Então, ao invés de ele editar um vídeo por hora, ele vai conseguir editar 10, 15, 20 vídeos por hora. Nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa que é legal vocês saberem, todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? E quem está aqui também. Né? Os CEOs estão mandando uma proposta para as empresas, olha isso, escuta isso. Estão mandando uma proposta para as empresas para trabalhar. E tem dois tipos de propostas. Uma proposta que é só ele como CEO, e ele vai ter que liderar toda a equipe, e uma proposta em que ele, como CEO, traz todos os agentes de IA dele, que realizam todas as outras partes da diretoria. E ele, como CEO, consegue ser CEO, CFO, tudo, tomar todas as decisões com base nisso. E ele ganha, 5 vezes mais do que ele ganharia somente no cargo de CEO.
Então ele está fazendo essa proposta porque ele sabe que ele consegue ter uma autonomia e a empresa não vai precisar contratar um monte de gente para conseguir ter o mesmo tipo de resultado. Para onde vamos? Não sei. Né? O Elon Musk está falando de renda básica universal. Vocês já escutaram falar sobre isso? Ele fala que vai chegar num ponto que a inteligência artificial vai fazer tudo e que a gente vai precisar pagar uma renda básica universal para a galera para conseguir sobreviver. Porque não vai ter mais trabalho para um monte de gente, que faz principalmente coisas mais repetitivas. Mas uma coisa é verdade, que meu sócio Igor sempre fala, a IA não substitui o bom senso. Então quanto mais você consegue desenvolver um senso estético, uma boa percepção, você consegue entender o que é bom, o que é ruim, o que converte, o que não converte, entender quais são os procedimentos, ter um bom olho, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, porque a IA não substitui o bom senso. Quando você entende tudo isso, o que você consegue fazer? Com que uma pessoa vire um departamento. Você consegue pegar todos os principais processos e procedimentos que existem no departamento específico, conseguir fazer com que uma pessoa só, com todos esses agentes rodando abaixo dela, consiga realizar esses loops e esses procedimentos que se tornam indicadores e depois são ajustados pela própria IA, e essa otimização contínua só entrega dados para que ele saiba se a IA realmente está trabalhando. Então, ele consegue somente olhando para todos os dados entender que as coisas estão funcionando. E a partir disso, ele vai otimizar esse sistema, entender onde estão os gargalos para conseguir tomar as melhores decisões, para conseguir otimizar a IA para que ela faça cada vez melhor. E cada pessoa acaba virando um departamento. Por exemplo, a Fê cuida do meu YouTube. Cara, a Fê ela faz uma análise de CTR, ela faz uma análise de taxa de retenção, ela faz uma análise das pessoas que estão ficando no vídeo. Com base nisso e usando inteligência artificial, ela consegue otimizar todo esse processo para conseguir ter um vídeo com maior qualidade aqui para ti. Então os blocos do que eu tô lendo aqui, e não o conteúdo, né, porque o conteúdo eu tô falando, mas os blocos e a ordem do que eu tô falando foi tudo desenvolvido por ela graças à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela agiliza um processo que ela desenvolveu. Sem a Fer, isso aqui não aconteceria, né? Agora, com a IA e junto com a Fer, eu consigo ter uma otimização gigantesca do meu tempo para conseguir já estar com tudo pronto aqui para gravar e gravar mais de um vídeo por vez. Você deve ter percebido que tem vídeos aqui que eu tô com a mesma camiseta e isso acontece porque ela consegue me entregar uma eficiência muito maior por usar a inteligência artificial. Então imagina se cada uma das pessoas da tua empresa tem uma eficiência de 10 vezes maior. Você não vai ganhar? Pô, imagina se tem uma margem percentual de 10 vezes maior, só por usar IA. Pra você ter uma ideia, esse meu amigo, ele conseguiu substituir o time de marketing dele de R$ 30 mil, agora ele está pagando cerca de R$ 10 mil em todos os tokens, para conseguir fazer melhor do que o time dele fazia. Porque a IA consegue entender muito bem com base no procedimento, aprender, e ela não esquece daquilo, né, como o ser humano faria. Então se o ser humano, ele utiliza a inteligência artificial, ele consegue ter um superpoder, porque o cérebro não foi feito para lembrar das coisas. E os procedimentos, principalmente aqueles que acontecem o tempo todo, geralmente não funcionam com pessoas que têm uma alta cognição. A inteligência artificial ela vem para conseguir pavimentar para que as pessoas inteligentes consigam ganhar no jogo da vida. E se você é inteligente, você me segue aqui, então está no lugar certo. E o ponto agora para você colocar o não em prática é entender a conta disso, né? Geralmente faz muito sentido você colocar a inteligência artificial para conseguir otimizar o processo da tua empresa. Eu começaria pegando aquelas tarefas que são as tarefas mais repetitivas. Começa usando aí o Cloud Cowork, por exemplo, que é uma ferramenta da Anthropic, né, que ela consegue fazer esses loops. Começa a pesquisar sobre loops, sobre tudo isso. Tem um amigo meu, que é o Matheus Dias, cara, ele tem um canal muito bom sobre inteligência artificial aqui no YouTube, sempre aprendo com ele. Viajei com ele para Patagônia ano passado. Gente boníssima, meu amigo mesmo. Ele tem um canal com mais de 200 mil inscritos, vai lá e assistir o vídeo dele, fala que eu veio pelo canal do Matuta, que ele vai ficar feliz de saber que eu indiquei ele aqui também. Ele fala de forma mais profunda sobre inteligência artificial. Em breve o Igor vai fazer canal também, não? Eu tenho um sócio aqui que, cara, eu vou tirar ele da caverna, quem sabe um dia ele faça vídeos aqui no YouTube também. Quando ele fizer vai ser uma revolução, porque ele desenvolveu o que a gente chama de super funcionários, que é tudo isso num nível muito alto. Então é muito legal, depois siga o Igor também lá no Instagram, é um cara muito bom. Por quê? Porque quem não se adapta acaba perdendo, né? Na teoria da evolução, acreditavam que o mais forte vencia. Mas se for olhar, cara, um leão com certeza ganha do ser humano. Mas o ser humano tem uma característica que fez com que ele vencesse, que é a adaptabilidade. Com relação a diferentes ambientes, o ser humano consegue, por exemplo, fazer roupas para conseguir lidar com frios extremos. Ele consegue, por exemplo, construir um ar-condicionado para lidar com calor muito grande, né? Lá no Japão, por exemplo, que a gente chama de terra do sol nascente, se desenvolveu e ele conseguiu ter os olhos um pouco mais fechados pela incidência do sol na região. Então o ser humano, pela adaptabilidade evolutiva e também pela capacidade de construir artefatos, conseguiu se adaptar e se tornar aí o rei da selva, vamos colocar assim, né? Até acima do leão. Desenvolveu, na verdade, uma coisa que não tem nada a ver com a selva, né? Desenvolveu as cidades aí tudo. E se você não colocar inteligência artificial hoje no teu negócio, você vai ser, cara, a pessoa que vai ser tipo o Neandertal dos negócios. Vai ser o cara que vai
tá aí com a corcundinha, enquanto o ser humano, o Homo erectus, está conseguindo se desenvolver e se tornando até uma nova espécie. Tá? Então vão ter os negócios que vão usar IA e aqueles negócios que vão, cara, perder muita margem e vão acabar falindo. É isso que vai acontecer. Assim bem como aconteceu com a bolha do .com, lá nos anos 2000, esses anos aí que a gente está passando, a partir do ano passado, né, 2025, os investidores estão investindo avidamente em empresas que utilizam inteligência artificial. E tem uma empresa chamada Sequoia, que é uma VC, é uma Venture Capital, que ela faz investimento em outras empresas, que ela colocou que a tese desse ano de 2026 é investir em empresas de serviço. Por quê? Porque chegou num ponto em que os processos e os procedimentos conseguem ser tão bem auditados e feitos de ponta a ponta pela inteligência artificial, que uma boa empresa de serviço que consiga ter bons procedimentos consegue escalar de uma forma que talvez seja até melhor do que uma empresa de software. Porque um software, você paga quanto aí para conseguir ter um sisteminha, alguma coisa? Talvez você pague, sei lá, R$1.000, R$2.000. Agora, quando você paga por uma pessoa para fazer tudo para você, para não usar um software para fazer, mas para fazer para você, muito mais caro, não é? E graças a isso, a inteligência artificial, eu consigo fazer com que todo esse processo seja feito com muito menos pessoas e consigo escalar uma operação que antes era praticamente inescalável, entendeu? Então estamos chegando num ponto na humanidade em que a empresa de serviço está valendo mais do que o software graças ao uso da inteligência artificial. E se você ficar para trás, muito provavelmente você vai ser uma daquelas empresas que ficou lá nos anos 90 porque não conseguiu se adequar ao .com. Saiu desse vídeo, quer colocar alguma coisa do que eu falei aqui em prática para vencer esse ano? Começa a listar as principais tarefas que você faz no dia a dia e começa a olhar para aquelas, principalmente dentro do marketing, que você faz todos os dias, porque a partir disso você vai conseguir, com certeza, vencer na IA. Se você curtiu esse vídeo, então já aperta no curtir, compartilha no teu grupo dos sócios para que todo mundo consiga entender como vencer na IA. Tudo que eu falei aqui, cada detalhe, pode parecer bobo, mas cada coisinha, ela vale muito a pena você executar no teu dia a dia para que você consiga ter um resultado muito acima da média. E eu quero saber depois se você aplicou, e me fala no Instagram também, @matutamateus, se você não me segue, é o primeiro link aqui, se você curtiu. Comenta também que tipo de outros vídeos eu posso fazer. Teve um vídeo que eu fiz recente que eu comentei como que você faz os primeiros R$100.000. Tive vários comentários lá, fiquei super feliz, respondi todos. E se você comentar aqui, eu também vou ficar muito feliz. Então comenta para que eu saiba o que você achou do vídeo, o que você não achou, se você gostou, se você não gostou, o que eu preciso melhorar, para que eu faça cada vez um conteúdo de maior qualidade para vocês aqui no YouTube. Ah, importante! Se você quiser participar de uma imersão de 3 dias comigo, com o Igor, com o Luiz Enderle, que é um dos caras que trabalha aqui junto com a gente na parte de IA, e aprender como implementar essa IA na tua empresa, então vem no link aqui da descrição, Super Funcionários, se cadastra lá, conversa com alguém do nosso time e vê quais são as condições que a gente está fazendo para quem veio aqui do meu YouTube. Vai lá e se cadastra para conseguir participar, vai ser super legal. Aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, a gente vai juntar uma galera muito massa, a Fernanda Miranda, a Bárbara Bruna, o Max Sátiro, mas vai ser muito bom, muito legal. Se estiver aqui junto, com certeza vai ser bem legal montar tudo isso junto com você para que você consiga ter esses super funcionários, tá bom? Então, até o próximo vídeo, a gente se vê lá, valeu!